E o texto que eu vou usar vem um pouquinho antes do versículo da nossa campanha de missões. Convido aos amados para irem comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 15. E é dentro desse contexto aqui que eu tirei o tema da nossa reflexão também nesta noite. Importa-vos nascer de novo. É o que eu quero pensar com vocês nesta noite, mas antes vamos na leitura de João, Evangelho, capítulo 3, versículos de 1 a 15. O texto vai dizer assim: Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém, queridos? Tempo de missões, Jesus transforma. É um tempo de transformação, é um tempo de mudança, é um tempo de renovo para muitas pessoas, quando o Evangelho chega na vida dessas pessoas. Mas também é um tempo de confronto direto, irmãos, para nós, igreja também. Essa palavra nós usamos, às vezes, na pregação, no intuito de um sermão evangelístico, falando sobre a transformação. Mas nós podemos tirar desse texto também aplicações para a nossa vida, para nós, enquanto igreja, em relação a esse novo nascimento ao que nós precisamos. Até porque, queridos, eu costumo, às vezes, lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, fazer o seguinte comentário. Hoje, eu vejo que na pregação do Evangelho, nós que temos apreço pela Palavra de Deus, nós que temos a Bíblia como nosso livro de fé e prática, nós que pregamos a Palavra de Deus dentro do que ela nos orienta a pregar, eu entendo que o nosso grande desafio hoje não está só na conversão de pessoas, levar a pessoas à conversão, mas nós temos também um segundo bloco, um segundo grupo de pessoas que chegam a nós, que nós tratamos também, talvez, em alguns momentos de nossas vidas, pessoas que entenderam o Evangelho de uma forma e que nós agora precisamos trazer, talvez, uma espécie de clareamento espiritual acerca do que elas entenderam sobre Jesus, acerca do que lhes foi ensinado acerca de Jesus. E eu entendo que, às vezes, nós temos agora, nesse tempo, talvez nesse século, esse duplo serviço, quando o assunto é pregação da palavra de Deus. Esse novo nascimento, irmãos, essa natureza que Deus tem para nós, é uma natureza que entra em choque com a nossa própria natureza, com aquilo que nós temos como pessoas, como indivíduo que somos. Essa natureza que é sobrecarregada de maledicência, de concupiscência, de soberba da vida, como está descrito lá na Epístola de João, 1ª Epístola, capítulo 2, é o que toma conta do nosso ser, da nossa existência. Todos nós somos assim, até que um dia, tendo um encontro verdadeiro com Cristo, possamos passar por essa transformação que só Ele pode fazer em nós.
através do seu Espírito Santo. Mas enquanto nós não passamos por esse processo, enquanto nós não conhecemos esse Cristo, a nossa vida continua sobrecarregada de pecado, de miséria, de dores, de guerra, de sofrimento, de coisas que desagradam a Deus e, literalmente, da morte espiritual, que talvez seja um dos piores sentimentos. Portanto, o novo nascimento, irmãos, ele é essencial, ele é vital para nós, para mim, para você que está aqui no templo, para você que nos assiste através da transmissão. Esse nascer de novo é necessário para todos nós, a começar pela igreja do Senhor, até para que nós possamos pregar, anunciar para outras pessoas. Quem não nascer de novo, o texto mostrou para nós aqui, não pode ver a Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Se não nascer de novo, irmãos, não há uma reconciliação com Deus. Quem não nasce de novo, a sua religião é vã. Quem não nasce de novo, talvez a sua vida que você pensa ser vida cristã é vã. Quem não nasce de novo, a sua esperança também se torna vã. E por isso que João apresenta para nós essa necessidade, nessa conversa entre Jesus e Nicodemos sobre o nascer de novo. E a primeira ideia que eu penso com vocês aqui é justamente a necessidade do novo nascimento. Versículo de 5 a 7, se você quiser voltar para ler comigo, vai dizer assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Se você prestar atenção nesses textos, Jesus repete esta mesma fala: importa, Nicodemos, que você nasça de novo. É importante, é necessário que você venha nascer de novo. Como eu disse, nós estamos em campanha de missões. Estamos aqui trabalhando em prol de campanha de missões. Mas não só nesse tempo de campanha de missões, ao longo de todo o ano, nós temos pessoas que estão nas 5 regiões do nosso Brasil, pregando o Evangelho para as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus ou que ainda não conheceram a Jesus. Pessoas essas que estão sendo evangelizadas, que estão conhecendo a Jesus, que estão entregando o seu coração e que estão tendo as suas vidas transformadas a partir do encontro com Jesus, a partir desse novo nascimento. E o que estamos vivendo nesses dias aqui nada mais é do que motivar a igreja, incentivar a igreja a participar mais e mais para que o nome de Jesus continue sendo pregado naquele lugar. Mas esse texto aqui traz algumas observações para nós, algumas advertências para nós, a todos nós, sem exceção. O texto nos mostra claramente, irmãos, que não basta a nós, como igreja, sermos apenas zelosos com as coisas de Deus. Não basta apenas nós sermos religiosos, nós estarmos na casa de Deus. Não basta nem mesmo nós termos aquele senso ou aquela sensação de já sermos uma pessoa convertida, porque a conversão é um ato, nós entendemos assim. E o produto da conversão, ele é demonstrado a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus. Mas às vezes, irmão, nós somos levados por um sentimento de conversão, mas nós não experimentamos o verdadeiro nascimento ainda em Cristo Jesus. Nós não recebemos ainda o novo de Deus, esse novo nascimento. E é o que está acontecendo com Nicodemos. E é interessante, queridos, a Bíblia ela apresenta para nós algumas questões que a gente não presta muita atenção, mas só depois a gente consegue, devagarzinho ali olhando, a gente consegue enxergar alguns pontos. Jesus esteve com outras pessoas em situações até piores. Piores assim, todos somos pecadores, é verdade. Mas pessoas que estavam vivendo uma vida totalmente errante e Jesus não falou sobre o novo nascimento. Jesus não falou sobre o novo nascimento com Zaqueu. Aquele homem que enriqueceu às custas dos outros, roubava, trapaceava as pessoas. Mas quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, ele não coloca em conta o novo nascimento. Jesus, quando tem um encontro com a mulher samaritana, é a mesma coisa. Já estava ali no seu 5º divórcio e morando agora com um homem que também não era seu marido.
E Jesus não trata com ela sobre o novo nascimento. Jesus não fala com ela sobre o novo nascimento. E quando Jesus está na cruz, ao lado dele estão dois malfeitores. E um começa então a querer cobrar, a querer colocar Jesus à prova. E o outro manda que ele se cale. E quando esse outro dirige a palavra para Jesus, Jesus não trata com ele sobre o novo nascimento. Uma vida toda errada que ele levava. Mas para Nicodemos, e talvez seja para o nosso aprendizado, ou para a nossa aplicação na noite de hoje, é justamente com um homem religioso. Uma pessoa que estava no templo, uma pessoa que conhecia as leis, uma pessoa que era mestre em Israel, é que Jesus vai dizer para ele: você precisa nascer de novo. E como eu disse, Jesus repete algumas vezes: você precisa, Nicodemos, nascer de novo. E por que Jesus fala isso para Nicodemos? E talvez Jesus fale isso para nós nos dias de hoje. Porque independente dos atos que nós às vezes pensamos fazer em relação à nossa conversão, ou ao nosso estar com Deus, ou estar na casa de Deus, Deus conhece, irmãos, a intenção do nosso coração. E Deus conhecia também o coração de Nicodemos, como conhece também o nosso coração. E ele sabia que se Nicodemos não nascesse de novo, e se nós também não nascermos de novo, irmãos, nós não seremos salvos. Porque a nossa natureza humana, as implicações da nossa carne, elas se levantam como implicação contra Deus. E se nós não nascermos de novo da água e do Espírito, e se esse novo nascimento não for produzido em nós, irmãos, o texto vai dizer que Nicodemos não só não veria a Deus, como também não entraria no reino de Deus. E essas palavras são para nós também, irmãos. Nós, igreja. Se nós não nascermos de novo, nós só não veremos a Deus, como também nós não entraremos nos céus. E esse novo nascimento, irmãos, não somos nós que produzimos, não. Não é a minha própria vida. Não sou eu quem transforma a minha vida, não sou eu quem transforma o meu coração, não sou eu quem transforma a minha mente. Eu não consigo mudar, nós não conseguimos mudar. Não são os missionários que estão no campo. Não, eles são instrumentos de Deus. Mas esse novo, quem pode nos fazer experimentar, irmãos, é o próprio Deus. E somente Ele. Por quê? Porque a nossa natureza caída, a nossa carne, não nos deixa atingir isso que Deus tem para nós, ou isso que Deus quer para nós, por nós mesmos. Se não for pelo Espírito de Deus, nós não conseguimos. E às vezes, irmãos, caímos no velho engodo de achar que nós podemos, que nós conseguimos, que no meu tempo eu consigo, no meu tempo eu deixo de fazer isso, no meu tempo eu deixo de fazer aquilo, no meu tempo eu deixo de pecar, no meu tempo eu largo o vício, no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo e no meu tempo. E mal sabe a pessoa que pensa assim, que nós não temos gestão nenhuma sobre as nossas vidas. Se não for o Espírito Santo de Deus em nós, nós não podemos produzir o novo em nós mesmos. Eu creio que talvez você tenha experiência, e eu convivia com pessoas que diziam assim, eu não era pastor na época em que eu ainda trabalhava, não, quando eu me converter, conversão é coisa séria, quando eu me converter, quando eu estiver pronto para me converter, era a expressão, quando eu estiver pronto para me converter, porque conversão é coisa séria. Quando eu deixar, e começava a ditar, quando eu deixar isso, a intenção dele era até boa. Mas mal sabia ele que ele era engodo de Satanás na mente e no coração dele, de achar que ele, por ele mesmo, poderia trazer transformação para a vida dele, ou para a vida dela. E quantos não são os testemunhos, irmãos, que nós sabemos, que você sabe também, de pessoas que acham que elas podem promover esse novo por elas mesmas, no tempo delas, e não pode, irmãos. Não pode. Aqui está Nicodemos, irmãos. E Jesus vai dizer para ele, e diz para nós também, se nós não nascermos de novo, a gente não vai conseguir nem mesmo ver o reino de Deus. Se nós não nascermos de novo, irmãos, nós como igreja, as coisas de Deus vão deixando de ser prazerosas para nós.
Quando nós não nascemos de novo, as coisas de Deus começam, de certa forma, até a nos entediar. A gente não quer mais fazer, irmãos. Quando a gente não experimenta o novo de Deus, a gente não tem mais prazer em estar na casa de Deus. No domingo pela manhã, o pastor Tadeu tratou sobre isso daqui. Quando a gente não tem, ou quando a gente não vive o novo de Deus, a gente não prioriza a comunhão com o povo de Deus. A gente não prioriza as coisas de Deus. O nosso prazer, a nossa visão, o nosso interesse passa a ser em outras coisas. Resumindo, o nosso prazer vai estar sintetizado naquilo que é pecado, naquilo que nos afasta de Deus. E tem coisas que são boas, mas passam a ser pecaminosas, por quê? Porque começam a nos afastar de Deus. A natureza das coisas, às vezes, não são nem pecaminosas, mas a maneira como nós a tratamos, ou o local, ou o pedestal em que nós colocamos certas coisas, fazem dessas coisas serem pecaminosas para nós, nos afastar de Deus. E quando a gente não nasce de novo, a gente começa a ter mais prazer nestas coisas do que nas coisas que são de Deus. E vamos entristecendo o coração de Deus. Para quem não nasce de novo, irmãos, o céu não tem graça, a vida eterna, estou vivendo bem aqui. Está tudo certo aqui. Para que céu? Quem não nasce de novo não consegue enxergar além, irmãos, não consegue ultrapassar, talvez nem mesmo a porta. A visão espiritual já está ofuscada pelo pecado e pelos desejos desse mundo. E é por isso que a palavra de Deus nesta noite vem dizendo para nós: importa-vos nascer de novo. É triste, irmãos, as pessoas que às vezes se pegam às coisas que acontecem no reino, as pessoas que ficam próximas das coisas do reino, mas que ainda assim não nascem de novo. Pessoas que experimentam milagres, pessoas que veem milagres acontecerem. Hoje é um culto de oração. Quantas não são as bênçãos que nós tanto pedimos aqui, quanto ouvimos gratidões quando estas são concretizadas? Quantos pedidos apresentamos e quantas coisas nós temos visto Deus fazer? E ainda assim, nós não temos aquele senso ainda de nascer de novo. Tudo isso é bom, irmãos, tudo isso corrobora as bênçãos de Deus, a manifestação de Deus, nós estamos com o povo de Deus, mas ainda não é tudo, não é o suficiente. E Nicodemos, é interessante que no capítulo 2, não precisa abrir, um pouquinho antes de João, vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Jesus começa ali então a fazer os seus milagres. E já no finalzinho do capítulo 2, versículo 23 a 25, o versículo vai dizer assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus, presta atenção, não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E a parte final do versículo 25 vai dizer assim: ele sabia que era puramente o quê? Natureza humana. O que esse texto quer dizer para nós, irmãos? Jesus sabia que as pessoas que estavam ali estavam vendo os milagres acontecerem, estavam próximas a ele por conta daquelas coisas que Jesus estava fazendo, e talvez na esperança de que aqueles milagres também acontecessem com eles, mas era puramente por conta daqueles milagres. Já viu aquele ditado? Tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Era assim que aquelas pessoas estavam. Tão perto, irmãos, do nascer de novo, mas tão longe. Tão perto, tem um louvor, tem um hino congregacional que nós cantamos, né? Tão perto do reino, mas sem salvação, não é isso, Rosane? Eu não sei o número, eu também não anotei, só me veio agora aqui. Tão perto, irmãos, mas tão longe. Pessoas que receberam talvez o milagre, que viram o milagre acontecer, mas que não experimentaram em suas próprias vidas o quê? O novo nascimento. E às vezes, irmãos, é o que acontece conosco. Até estamos com Jesus, até estamos congregados como igreja, até estamos em reuniões, até estamos juntos, mas ainda falta-nos
uma coisa. Ainda falta-nos nascer de novo. Os milagres fazem parte. A busca pelo milagre também faz parte. Mas a essência, irmãos, está no nascer de novo. E o texto vai dizer que Jesus olha para essas pessoas e não se faz a conhecer. Ou seja, Jesus não se impressiona com essas coisas, irmãos. Não. Veja o próprio Nicodemos, quando chega para Jesus, no versículo 2 que nós lemos, ele chega para Jesus e diz, Rabi. Rabi quer dizer mestre. Olha como ele chega para Jesus. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. É como se estivesse fazendo aquela introdução, né, para tratar com Jesus, para falar com Jesus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Elogios, reconhecimentos. Mas Jesus vai direto ao ponto, irmãos. Jesus vai direto ao ponto, versículo 3. Eu fico imaginando a cena, né? Nicodemos chegando com todo esse aparato, toda essa liturgia, né, em relação a Jesus. Jesus talvez escrevendo, ou não sei, a posição que Jesus estivesse, desse umas 2 balançadas de cabeça e dissesse para Nicodemos, Nicodemos, o que importa para você, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é o que Deus tem falado para nós, irmãos. E é o que Deus tem nos incomodado nesse tempo, nós como igreja. Importa que nós venhamos nascer de novo. O fato de estarmos juntos como igreja, louvado seja Deus por isso. Como é bom, como é saudável estarmos juntos em união. Mas o mais importante de tudo isso é que cada um de nós tenhamos de fato e de verdade vivido esse novo, esse nascer de novo em Cristo Jesus. E eu imagino que não fosse isso que Nicodemos tivesse ido buscar. Mas foi essa a recomendação que Jesus passou para ele. E é essa a recomendação que Jesus também apresenta para nós. Segundo lugar, irmãos, algumas advertências quanto ao novo nascimento. Volte comigo no versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Jesus começa, irmão, nos mostrando, nos falando sobre o novo nascimento. Mas ele apresenta também algumas condições, ele faz algumas advertências, pegando a pessoa do próprio Nicodemos, para despertar em nós acerca desse novo nascimento. Eu faço 4 destaques aqui rápido. Primeiro destaque para esse novo nascimento, irmão, não é pelo fato de ser uma pessoa bem-sucedida ao ponto de vista humano. Uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa bem rica, talvez, com dinheiro, que faz dela ter ou experimentar esse novo nascimento. Em João 19, capítulo 39, não precisa abrir, o texto vai mostrar que Nicodemos era um desses homens. Um homem rico, talvez, um homem de posse, um homem de dinheiro. E por que eu faço esse destaque, irmãos? E a palavra de Deus nos permite trabalhar essa ideia aqui. Porque nos últimos tempos, muito temos ouvido falar sobre a teologia da prosperidade, que é aquela que aponta que a pessoa, quando é próspera, ela está cheia de quê? Da bênção de Deus. A pessoa, quando tem dinheiro, quando tem propriedade, quando vai nessas emissoras, talvez, ou quando você ouve numa postagem, num vídeo, alguma coisa, que vão dar o seu testemunho, os irmãos prestem atenção que, na grande maioria das vezes, esses testemunhos estão relacionados a coisas e a bens materiais. É a casa que conquistou, é o terreno que comprou, é o carro que quitou, é a loja que abriu, é o consultório que abriu. Tudo relacionado a esse tempo. E raríssimos são os testemunhos que vão falar acerca do novo de Deus em suas vidas. Raríssimos. E a teologia da prosperidade acaba incutindo na mente da pessoa de que se a pessoa está bem, financeiramente, essa pessoa está vivendo o novo de Deus. E não é isso, irmãos. Não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Muito pelo contrário.
Quando nós estamos na dispensação do Senhor, vivendo o novo de Deus, são as bênçãos de Deus que enriquecem as nossas vidas. E a primeira bênção que nós temos, e a maior delas todas, é a salvação em Cristo Jesus. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Que nós precisamos buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E as outras coisas fazem o quê em nossas vidas? Chegam. Deus manda para nós, irmãos. E por isso essa necessidade, irmãos, desse destaque. E não são poucas as pessoas que estão sendo levadas por essa ideia de que eu preciso ter para Deus me abençoar, eu preciso ser para Deus me abençoar, e não é assim, irmãos. Se fosse assim, o que seria dos pobres? Não teria espaço para os pobres. O Senhor faria, então, acepção de pessoas. E não é isso que a minha Bíblia ensina, não é isso que a nossa Bíblia ensina para nós. Mas essa teologia do mal acaba influenciando muitas pessoas. E aí ele mostra isso para a gente. Nicodemos, sendo esse homem de posse, de riqueza, de valores, de dinheiro, ainda assim ele precisou experimentar o novo de Deus. O segundo destaque que eu faço aqui, irmãos, não é ter o profundo conhecimento também da Bíblia. Versículo 10. O próprio Jesus pergunta para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Preste atenção, irmãos. Nicodemos não era um mestre comum, não era um mestre qualquer. Ele era mestre de quê? Da Bíblia. Não era mestre, né? Nós temos alguns professores de formação aqui, né? Está ali a Keisa, né? Foi? Temos outros irmãos aqui da área também. Nicodemos não era esse tipo de mestre. Era mestre da Bíblia, irmãos. O texto vai dizer que ele era membro do Sinédrio. Era onde se julgava, era onde se ensinava. Eram as pessoas que tinham a gestão sobre todas as coisas, não só no campo religioso, mas na própria sociedade em si. Ele era um doutor. Vamos dizer, entre aspas, aqui, ele era o PhD. Daquela época, Nicodemos era um homem desse. E Jesus pergunta para ele: tu és mestre e não sabe essas coisas? Jesus coloca tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele havia adquirido de lado e pergunta para ele: você tem tudo isso e não sabe? Você precisa fazer o quê? Nascer de novo. O que esse texto nos ensina, irmãos? Conhecer a Bíblia, amém, isso é louvável para todos nós. Mas você ler a Bíblia sem objetivo, você ler a Bíblia sem aplicação para o seu dia a dia, você ler a Bíblia sem aplicação para o seu viver, não te faz experimentar o novo de Deus. Não te faz ter o novo nascimento. Você conhecer teologia não te faz experimentar o novo nascimento. Você ser pregador, talvez professor da escola bíblica dominical, pregador da palavra, não faz de nós experimentar o novo nascimento. O novo nascimento é algo que vai além de tudo isso, irmãos. E eu entendo que essas coisas são produtos do novo nascimento em nós. Isso é o que o novo nascimento deve fazer em nós, e não ao contrário. As pessoas que muito acham, que muito sabem, que muito conhecem, que muito isso, que muito. Falta-lhe uma coisa. Falta-lhe nascer de novo. O terceiro destaque aqui, irmãos, e esse talvez seja um dos que precise mais ser observado, é que não é ser religioso. O que é religioso, irmãos? A religião é religar, né? Volte no versículo 1, completando o versículo 1, vai dizer que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Fariseus aqui já era um grupo de religiosos, zelosos da lei. As pessoas que tinham a Torá. Eram as pessoas que frequentavam as sinagogas. Eram os homens que oravam. Eram os homens que estavam, eu não vou dizer que durante todo o dia, mas que por muito tempo estavam dentro dos templos, dentro das sinagogas. Para quem olhava para aquelas pessoas, para aqueles homens ali, ficavam até admirados.
Um homem de Deus. A indumentária que eles usavam na época também, um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Mas o que talvez, à luz da sociedade naquele tempo, e nós, com a clareza que a Bíblia nos traz hoje, talvez o que eles não sabiam a respeito daqueles homens, que nada passava de um puro verniz na vida daqueles homens. Tudo exposição aos olhos humanos. E por dentro, só Deus sabia como estavam aqueles corações, como estavam aqueles homens. E às vezes somos assim, irmãos, tomados pela religiosidade. Ser religioso, irmãos, não nos faz experimentar o novo nascimento. De nada adianta você estar na igreja, talvez, de domingo a domingo. De nada adianta você estar, talvez, em todas as reuniões que a igreja promove, em todos os eventos que a igreja promove, se você não experimentar o novo de Deus. E é isso que o texto está mostrando para nós aqui, irmãos. E a gente precisa ter um cuidado muito grande quando fala sobre isso daqui, porque o estar reunido nos faz bem, é verdade. O estar em comunhão nos faz bem, é verdade. E precisamos disso. Mas nós precisamos mais do que estarmos reunidos. Nós precisamos, cada um de nós, nascer de novo. Precisamos disso, irmãos. Para o nosso viver diário, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Precisamos nascer de novo. E o quarto destaque aqui, irmãos, não é apenas uma forma moral ou uma reforma moral de achar que agora eu estou experimentando o novo de Deus. Versículo 6 vai dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem muita gente, irmãos, que amortece, né, a força que a carne tem sobre a vida da pessoa e acha que aquilo ali é tudo. Acha que a reforma moral que ela está passando agora já delega a ela esse novo nascimento. Parei de beber, pastor. Parei de fumar. Parei de adulterar. Parei de roubar. Parei de fazer isso, ou parei de fazer aquilo. Louvado seja Deus por isso. Volto a dizer, tudo isso precisa ser consequência do novo nascimento. Mas o simples fato de você parar de beber, não faz de você um novo crente, se você não nascer de novo. Semana passada eu tive uma experiência com um colega que tenho. Na casa dele já está funcionando uma célula. E ele mandou uma foto para mim, mostrando, aqui, Geraldo, na minha casa agora tem uma célula. Eu falei, poxa, que bacana. Mas meus irmãos, os irmãos não sabem a peleja que ele tem com ele mesmo em relação ao vício do cigarro. A família caminha, a família está caminhando, começando a caminhar. E fica claro para nós, para mim, pelo menos, que ele tem esse desejo, mas tem uma força pecaminosa dentro dele, que é a natureza da carne, que não o faz ser liberto por completo. Percebam? Dentro da casa dele tem uma célula, queridos. As pessoas cantam, exaltam o nome do Senhor. A esposa já se converteu. Ele está inclinado, mas ainda não o fez. E às vezes acontece também ao contrário. A pessoa que acha que porque consegui vencer o vício, pastor, louvado seja Deus. Mas você precisa fazer o quê? Nascer de novo. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Você precisa transformar o seu coração. Você precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo. E o terceiro ponto, já entrando também nos finalmente da nossa reflexão nesta noite, e fazendo um link com essa passagem aqui, a condição para esse novo nascimento, que é o terceiro ponto, versículo 13, 14 e 15, vai dizer assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está nos céus. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
O novo nascimento, irmãos, a primeira implicância que traz para nós, a primeira delas, é nós reconhecermos que nós somos pecadores. Reconhecer que habitamos no meio de pecadores. Habitamos no mundo de pecado. A nossa condição de pecador. É reconhecer a serpente aqui, ela traz ideia para nós de pecado. Nós precisamos entender, irmãos, que nós já nascemos com essa peçonha, né? Fugiu a palavra aqui quando a pessoa é picada de cobra. Fugiu a palavra, mas a pessoa, quando ela é picada de cobra, seja a cobra que for, não necessariamente uma serpente, mas quando ela é picada de cobra, ela recebe uma quantidade de veneno. E em algumas espécies de cobra, veneno mortal é essa ideia. E começa a correr no corpo da pessoa. E alguns órgãos vão parando de forma devagar, outras de forma mais brusca, outras nem chega à morte. Mas a ideia de serpente aqui é justamente essa. E nós fomos, irmãos, essa serpente aqui é o pecado. Nós fomos picados por essa serpente, irmãos. E é esse pecado que está entranhado em nossas veias, irmãos. É esse pecado que está nos levando à morte. E talvez a morte aqui não seja tão explícita quanto os vícios, a prática das coisas erradas, da vida errada. Mas o pecado que já habita em nós, talvez esse esteja nos levando à morte, morte espiritual. Não necessariamente, ou talvez também a nossa morte física, mas principalmente a nossa morte espiritual. Então é importantíssimo, irmão, nós reconhecermos essa nossa natureza. Reconhecer que esse pecado habita dentro de nós. E a primeira condição é justamente essa, irmãos, é reconhecer. E esse veneno, irmãos, que está injetado em nós, chamado pecado, ele é pior do que a pobreza, ele é pior do que a doença, ele é pior do que qualquer coisa, irmãos. Há quem diga que ele é pior até do que a própria morte. Até porque a morte, para nós, morrer com Cristo, é lucro, é ganho. Mas para quem não nasceu de novo, não consegue ter essa visão. E essa peçonha desse veneno mortal, irmãos, está impregnado em nós. E nós precisamos entender, irmãos, que está dentro de nós precisa ser tirado. Nós precisamos ser limpos, irmãos. E aqui, essa serpente aqui aponta para Jesus também, na cruz. Que ali foi colocado pelo meu, pelo seu e pelos nossos pecados, irmãos. A segunda lição que ela nos apresenta aqui, a serpente aqui é um símbolo de Satanás, né? E é lá no Calvário, irmãos, lá na cruz do Calvário. Esse símbolo, né? Que todo veneno, irmãos, todo veneno, toda peçonha, todo mal que estava em nós, Cristo na cruz do Calvário recebe toda essa carga de veneno, irmãos, em meu e em seu lugar também, por conta dos nossos pecados. E aí, para recebermos esse novo nascimento, nós temos que olhar para esse Jesus da cruz. Esse Jesus que suportou tudo isso por nós, foi feito pecado por nós, foi feito maldição por nós, por cada um de nós. Irmãos, e quando você se debruça diante do texto da crucificação, foi algo tão assim, tão sublime o que aconteceu ali. O texto vai dizer que os nossos pecados foram tanto, irmãos, que o sol escureceu. A gente não consegue, assim, a nossa mente não consegue trabalhar isso, irmãos. O sol escureceu, irmãos. O próprio Deus não suportou olhar para Jesus. Tamanha foi a quantidade de pecado que ele levava sobre si, irmãos. Por cada um de nós. Por toda a humanidade, pecado que ele não cometeu, pecado que ele não teve culpa alguma, irmãos, mas tudo estava sobre ele, irmãos, tudo estava sobre ele. Para quê, pastor? Para que nós pudéssemos, através dele, nascer de novo.
A condição que Ele nos dá, irmãos, que nós precisamos olhar para a cruz e ver que foi na cruz que Jesus se entregou por nós, pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Gerou em nós a possibilidade de nós nascermos de novo, não mais como criaturas, mas agora como filhos de Deus. E o quarto e último ponto, irmãos, o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz. Versículo 8. O texto vai dizer assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. É a partir dali, irmãos, que essa figura extraordinária que é o vento, que simboliza também o Espírito Santo de Deus, começou a percorrer a vários corações que ali estavam. Corações esses que foram impactados, que experimentaram esse novo nascimento. Corações esses que fizeram a igreja resistir às piores provas que ela pôde existir ou resistir em seu tempo. Corações esses que, através deles, nós estamos aqui hoje, por graça e favor do nosso Deus e por conta daquelas pessoas que foram tomadas por esse vento, irmãos, e que nós também fomos tomados um dia. Vento esse que olha para nós de uma forma diferente, irmãos. Vento esse que traz para nós algo novo, um renovo para cada um de nós. O texto vai dizer que ele sopra onde ele quer. O tema da nossa campanha é Jesus transforma. E nós pregamos na expectativa de que esse vento venha soprar nas vidas em que nós olhamos e achamos que não vale mais a pena. Não tem mais porquê. Isso daí não tem mais jeito, não. Tá tudo ruim mesmo. Eu acho que não tem jeito. Mas eu fico olhando, irmãos, que este mesmo vento olhou para nós. Quem éramos nós? Antes de sermos impactados por esse vento do Espírito Santo de Deus em nós. Quem éramos nós? Quem éramos nós? E esse vento, irmãos, esse Espírito, ele está aqui neste lugar. Esse vento, quando a palavra de Deus é aberta e é pregada, esse vento é soprado em corações e mentes para levar transformação. O texto vai dizer, ele vai, ele sopra aonde ele quer. É esse vento, irmãos, que aonde nós não acreditamos, é esse vento do Espírito que faz coisas que nós não conseguimos imaginar. É esse vento, irmãos, que sopra no vale de ossos secos e faz levantar um exército vivo para a honra e glória dele. É esse mesmo vento que sopra no coração perverso de um Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, dos crentes. É esse vento que agora invade aquele coração. E aquele homem é para nós uma referência dentro da palavra de Deus. É esse vento que soprou no meu e no seu coração, e sabe Deus quando tocou em nós, onde nós estávamos, ou o que nós estávamos fazendo. É esse vento, irmãos, que nos fez estar aqui hoje. Ele vai aonde Ele quer. E quando nós damos liberdade a esse vento do Espírito Santo de Deus em nós, irmãos, Deus faz coisas que nós nem conseguimos imaginar. É por Ele que nós estamos aqui. E é esse mesmo Espírito, irmãos, que nos convida a esse nascer de novo. Como eu disse, estamos em campanha sim, mas é um tempo também de reflexão para nós enquanto igreja. Todos nós, sem exceção. Como estamos precisando, irmãos, não só experimentar, mas de fato viver esse novo nascimento. Amém, queridos? Concluindo, importa-vos nascer de novo. A necessidade do novo nascimento. Todos nós precisamos nascer de novo, senão nós não só não veremos a Deus, como também não entraremos no seu reino. As advertências quanto ao novo nascimento. Precisamos estar atentos a essas coisas. As condições para um novo nascimento. Reconhecer a nossa condição de pecador e olhar com fé para a cruz de Cristo. E o novo nascimento, irmãos, é a obra do Espírito Santo de Deus, que vai aonde quer e transforma
quem Ele quer. A nós, como igreja, cabe apenas nos colocarmos à disposição do Senhor e pedir para Ele: Senhor, renova em mim, renova em meu ser um espírito inabalável, um coração mais amoroso. Traga, Senhor, o novo de Deus para dentro de mim. Traga um novo nascimento para a minha vida, se é que isso ainda não aconteceu. Amém, queridos? Deus abençoe.